Capítulo 131 Envio da missão. Os caçadores se registraram na Guilda dos Caçadores. Alguns pertencem a organizações clandestinas como Caim, enquanto outros podem ser membros da Liga. A Guilda dos Caçadores não se importa com a identidade de um caçador registrado. A única coisa que importa para eles é se essa pessoa consegue capturar Pokémon de valor real. Por esse motivo, algumas pessoas fazem da captura de Pokémon sua principal ocupação. Até mesmo pequenos grupos afiliados surgiram dentro da Guilda dos Caçadores, focados principalmente na caça de Pokémon para coletar recursos. Eles então treinam seus próprios Pokémon e, após aprimorarem suas habilidades, capturam Pokémon ainda mais fortes, criando um ciclo virtuoso. Isso fez com que muitas pessoas se sentissem muito orgulhosas de serem caçadoras, e quando não precisam se preocupar em serem perseguidas pela Liga, quase sempre usam seu distintivo de caçador com estrelas no peito. Caimau olhou em volta e não prestou mais atenção. Ele entrou direto no prédio da Guilda dos Caçadores, que parecia muito maior do que as outras lojas. Ao entrar, ele percebeu que todo o centro do prédio estava completamente vazio, mas a decoração dividia o salão em duas áreas. Uma das áreas era a seção de vendas de Pokémon, destinada principalmente àqueles que queriam comprar Pokémon e escolher o que desejassem. Assim, a maior parte do salão estava repleta de gaiolas de ferro de diferentes tamanhos, contendo Pokémon que ainda não haviam sido domesticados. A outra área era o escritório da Guilda dos Caçadores, que incluía o balcão de inscrição, computadores para aceitar missões e o balcão de entrega de missões. É claro que, se alguém quisesse trocar pontos por Pokémon, também poderia ir diretamente à área de vendas de Pokémon e simplesmente passar seu cartão de identificação de caçador. Caim dirigiu-se ao balcão de entrega de missões. Os 5 balcões principais estavam lotados de pessoas, exceto um, que tinha uma placa que dizia Balcão exclusivo para caçadores com 5 estrelas ou mais. Em muitos lugares do mundo Pokémon, as pessoas recebem tratamentos diferentes com base em seu status. A Guilda dos Caçadores não é exceção. Caçadores com 5 estrelas ou mais, é claro, têm seus próprios privilégios, e este balcão exclusivo é apenas um deles. Afinal, a maior parte da renda da Guilda dos Caçadores vem desses caçadores de alto nível. Caçadores de nível médio ou baixo, ou mesmo aqueles sem estrelas, como o Caine, só podem entrar na fila dos balcões gerais e esperar para enviar missões. Sem pensar duas vezes, Caim chegou ao final de uma das filas, cruzando os braços enquanto esperava. Embora estivesse esperando, ele não ficou parado. Seus olhos, escondidos sob a capa preta, observavam todo o salão. O ponto alto foi uma pessoa com uma vestimenta muito chamativa, encostada em um canto isolado do salão, ignorada por todos ao seu redor, ou talvez ninguém ousasse olhar diretamente para ela. Isso porque ele usava no peito um distintivo em forma de sol, o emblema de um membro de alto escalão da Guilda dos Caçadores e o responsável pela guilda na cidade de Ecruteak. Ele pareceu ter pressentido algo, pois seus olhos, que estavam pesados de sono, se abriram um pouco. Depois de dar uma rápida olhada ao redor do corredor, sem encontrar nada de incomum, bocejou, cruzou os braços novamente e se encostou na parede para voltar a dormir. Conseguir dormir confortavelmente encostado numa parede daquele jeito deixou Caim meio sem palavras. Contudo, Caim não o subestimou. Qualquer um que pudesse usar o emblema do sol era, no mínimo, um especialista de nível quase de elite. Bastou um olhar mais atento para que ele já o tivesse notado. Seu instinto de caçador era definitivamente de primeira linha, e embora parecesse preguiçoso, o fato de conseguir dormir confortavelmente em pé demonstrava que ele havia passado por muitos ambientes hostis e que, não importando quão adverso fosse o cenário, ele conseguia dormir e recuperar as energias, permanecendo sempre alerta. Não havia mais nada de especial no salão, então Caim parou de observar. A maioria dos caçadores no salão era de nível 2 estrelas. Ocasionalmente, alguns caçadores de 4 estrelas apareciam, mas ele não tinha visto nenhum caçador de 5 estrelas. De repente, surgiu uma confusão na frente da fila onde Caim estava. Parabéns por concluir a missão. De acordo com o cálculo da sua pontuação, você será promovido a caçador 5 estrelas. Pode dirigir-se ao balcão exclusivo para receber a sua quinta estrela dourada, disse um funcionário do balcão de entrega de missões com um sorriso profissional. Essa frase fez com que as pessoas atrás dele começassem a murmurar. Não esperava ver um caçador 5 estrelas hoje. Um caçador de 5 estrelas deve ter pelo menos 50 milhões de pontos. Que Pokémon ele não conseguiria obter com isso? Seus idiotas, parem de falar. Vocês não veem o símbolo embaixo daquele emblema de caçador? Aquele símbolo de martelo é o emblema de um grupo afiliado à Guilda dos Caçadores, os Caçadores do Martelo de Guerra.
Ao ouvirem as palavras caçadores de martelos de guerra, todos atrás ficaram em silêncio e não disseram mais nada. O grupo de caçadores Waramer pode não ser famoso em outros lugares, mas é bastante conhecido no meio da caça. Dentre os grupos de caçadores afiliados à guilda, está entre os 5 mais poderosos. Disse que seu líder capturou pessoalmente um Pokémon selvagem de nível de Elite. Embora os detalhes exatos sejam desconhecidos, esse fato por si só lhes trouxe grande fama. O membro do grupo de caçadores Waramer, que acabara de ser promovido a 5 estrelas, endireitou-se ao ouvir as pessoas atrás dele falando sobre seu grupo e caminhou até o balcão exclusivo sem olhar para trás, como se estivesse orgulhoso de algo. Depois que ele saiu, a fila andou mais rápido e, 10 minutos depois, chegou a vez de Caim. Ele sentou-se na cadeira em frente ao balcão. Olá, por favor, mostre sua carteira de identidade de caçador, disse gentilmente a recepcionista no balcão. Caim entregou o cartão de identificação de caçador que tinha em mãos. Com um simples deslizar de dedo no leitor de cartões, os dados de Caim apareceram na tela do computador do funcionário. Olá, você está aqui para entregar uma missão? Se a missão estiver completa, por favor, coloque a Pokébola no compartimento ao seu lado. Avaliaremos a qualidade do Pokémon e outros dados para determinar o nível de conclusão da missão, disse a recepcionista, sem demonstrar qualquer desdém, apesar de Caine ser um caçador sem estrelas, simplesmente fazendo seu trabalho mecanicamente. Caim tirou a Pokébola contendo o Nidoran do bolso e a colocou no compartimento ao lado do balcão. A recepcionista apertou um botão na mesa e a Pokébola desapareceu instantaneamente no compartimento. Tecnologia de transporte Pokémon. Essa tecnologia de transporte simples no mundo Pokémon é bastante avançada. Após esperar pacientemente por 3 minutos, uma tela de dados apareceu no computador da recepcionista, exibindo todas as informações sobre o Nidoran capturado por Caim. Olá, desculpe a demora. Este Nidoran tem uma qualidade e um nível muito bons. Estamos oferecendo por 100.000 Pokéballers, disse a recepcionista com um sorriso profissional. Ao ouvir o preço, Caim franziu a testa involuntariamente. Se fosse um Nidoran comum, o preço seria justo, mas o que Caim capturou tinha a habilidade especial Ustli. Quando evoluir para Nidoking, terá a habilidade Sheer Force. Por favor, peça ao seu analista de dados para verificar novamente. Este Nidoran possui a habilidade especial Agitação, disse Caim sem demonstrar qualquer emoção. Capítulo 132 Missão designada. Ao ouvir as palavras de Caim, a recepcionista ficou ligeiramente surpresa, mas assentiu com um sorriso e disse, entendido, por favor, aguarde um momento. Desta vez, a espera foi muito mais curta, pois os dados já estavam totalmente registrados e apenas uma análise mais detalhada era necessária. Pedimos desculpas pela demora. De fato, foi um erro nosso. Este Nidoran possui a habilidade Ustli, que dobra seu valor para 200.000 Pokédólares, ou 200.000 pontos. Se isso for aceitável, será registrado diretamente em seu cartão de identidade. Caim assentiu em concordância. Um Nidoran com a habilidade Agitação e um potencial amarelo escuro tinha um valor equivalente a um com potencial verde claro a verde sem a habilidade Agitação. Esse preço estava dentro da faixa aceitável para Caim. Assim que Caim confirmou, a recepcionista realizou algumas operações no computador para registrar a conclusão da missão de Caim. Como você alcançou 100.000 pontos, agora pode ser promovido a caçador de uma estrela. Aqui está seu distintivo, por favor, guarde-o em segurança. Dito isso, ela retirou uma estrela dourada do balcão, com a inscrição uma estrela. As estrelas que representam as patentes de caçador na Guilda dos Caçadores são feitas com uma técnica especial, o que as torna difíceis de falsificar. Portanto, é improvável que alguém use um número de estrelas que não corresponda à sua patente real. Se alguém tentasse forjar uma estrela de caçador e a Guilda dos Caçadores descobrisse, seria implacavelmente perseguido. Então entenderia por que os membros da guilda têm um apelido, os Cães do Sol. Afinal, especialistas que se dedicam a rastrear e capturar Pokémon raros não seriam capazes de encontrar uma pessoa comum. Caim aceitou a estrela do caçador, mas não a colocou imediatamente. Vendo que Caim não havia ido embora após concluir sua missão, a recepcionista não se incomodou e perguntou formalmente: há algo mais em que eu possa ajudá-lo? Caim tirou outra Pokébola do bolso e a colocou no balcão. Ao ver que Caim havia trazido outra Pokébola, a recepcionista entendeu suas intenções. Muitos caçadores da guilda não se limitam a capturar o alvo de sua missão. Se encontrarem um Pokémon com potencial excepcional ou um raro, podem capturá-lo para atribuir uma missão à guilda dos caçadores. O processo de atribuição de missões envolve combinar o Pokémon capturado com uma missão que atenda aos requisitos da guilda, concluindo assim a missão e ganhando pontos e Pokédólares.
Assim que a recepcionista estava prestes a falar, Caim tirou outra Pokébola do bolso e depois uma terceira, quarta, quinta. Por fim, até a recepcionista começou a demonstrar sinais de espanto. Caim retirou um total de 10 Pokébolas e, contando com a que já havia entregado, havia 11 no total. É importante notar que as missões da Guilda dos Caçadores exigem que os Pokémon tenham pelo menos um nível potencial médio. De acordo com a classificação de potencial do sistema, isso significa que apenas Pokémon com potencial amarelo ou superior podem ser designados para uma missão. Para que uma missão seja atribuída, o Pokémon deve ter pelo menos um potencial de nível médio, ou seja, amarelo. No entanto, Caína apresentou 10 Pokébolas, o que significa que ele capturou 10 Pokémon com potencial amarelo ou superior. Entre eles estava o Marbolk Verde Claro, que também era o Pokémon de nível mais alto entre eles. 8 eram da mesma família do Nidoran anterior, todos com potencial amarelo ou superior devido à excelente genética de seus pais. O último era um Mankey amarelo escuro, que Cain havia capturado a caminho da cidade de Kruteak. Suas habilidades e características eram bastante decentes, então ele decidiu capturá-lo para trocar por pontos. Com licença, todos esses Pokémon têm potencial de nível médio? É importante notar que a Guilda dos Caçadores exige que os Pokémon tenham pelo menos potencial de nível médio para atribuir uma missão, perguntou a recepcionista, hesitante. Neste mundo, existem ferramentas para avaliar o potencial de um Pokémon, mas elas não são acessíveis à maioria das pessoas. O caçador à sua frente, que acabara de se tornar um caçador de uma estrela, evidentemente não pertencia ao grupo de pessoas que podiam comprar essas ferramentas. Então, será que todos os Pokémon que ele capturou atendiam ao requisito? Aqui é onde Cain tinha vantagem, graças à função do sistema de avaliar o potencial dos Pokémon. Com a ajuda dessa funcionalidade, Cain obteve sucesso constante em sua vida anterior como caçador, capturando Pokémon de alto potencial para trocar por recursos e usando esses recursos para adquirir Pokémon ainda mais raros. Cain conseguiu progredir em um ciclo positivo que eventualmente o levou a se tornar um treinador poderoso. Em resposta à pergunta da recepcionista, Caína assentiu com a cabeça, indicando que todos os Pokémon tinham potencial amarelo, ou seja, um potencial de nível médio no mundo dos treinadores. Como Caim confirmou, a recepcionista não fez mais perguntas, embora não conseguisse esconder seu ceticismo. Afinal, eram apenas 10 Pokémon. Mesmo com um potencial de nível médio em todos os seus anos de trabalho, ela não tinha visto muitas pessoas apresentarem tantos de uma só vez. Será que existem muitos Pokémon com potencial para níveis intermediários na natureza? Ou será que essa pessoa está brincando comigo? A Guilda dos Caçadores oferece uma avaliação gratuita do potencial dos Pokémon, mas se eles não atenderem aos requisitos para receber missões, quanto mais isso acontecer, mais a credibilidade do indivíduo será afetada. Com baixa credibilidade, certos tipos de missões ficarão fora de alcance. Deixando de lado suas dúvidas, a recepcionista concentrou-se em seu trabalho e prosseguiu com suas tarefas. Uma a uma, Caim colocou cada Pokébola no dispositivo de transferência e elas foram enviadas para a área de avaliação da guilda. Como havia muitos Pokémon, a espera foi mais longa e aqueles que estavam atrás de Caim na fila começaram a ficar impacientes. Se o Pokémon que Caim havia capturado atendesse aos requisitos da missão, tudo estaria bem. Caso contrário, as pessoas que esperavam já estavam preparadas para ensinar a Caim o preço de desperdiçar o tempo delas. 20 minutos depois, a recepcionista, agora visivelmente surpresa, viu os relatórios de avaliação aparecerem em sua tela um a um. Ela esfregou os olhos incrédula e, não encontrando nenhum erro, engoliu em seco. Bom, os relatórios estão prontos. Todos os 10 Pokémon atendem aos requisitos. Gostaria de atribuir uma missão a eles? Caim, já sabendo o resultado, não demonstrou nenhuma reação. Em sua vida anterior, quando estava desesperado por dinheiro, ele passou um mês em uma floresta e saiu de lá com 20 Pokémon para designar missões à guilda. Desde então, o apelido de Joker, o Caçador, espalhou-se entre os caçadores. Sempre que mencionavam seu nome, não conseguiam evitar acrescentar: aquele cara com sorte ao extremo é um lunático. Atribuís uma missão, disse Caim calmamente. Seu progresso nesta vida tinha sido muito melhor do que na anterior, e com a experiência adquirida, o dinheiro já não o preocupava tanto. Nas fases finais do treinamento Pokémon, apenas uma pequena quantia de dinheiro é realmente necessária. Assim que Caim deu sua aprovação, a recepcionista realizou algumas operações no computador e a lista de missões começou a corresponder aos dados dos Pokémon, atribuindo missões que atendiam aos requisitos.
Capítulo 133 Caçador de Duas Estrelas. Todos os Pokémon foram designados para tarefas. Ao todo, você pode obter 900 mil pontos. Somando os pontos da missão anterior, você agora tem um total de 1.110.000 pontos. Você ultrapassou a marca de 1 milhão de pontos, o que o qualifica como um caçador de duas estrelas. Aqui está seu distintivo, por favor, guarde-o em segurança. A recepcionista tirou uma estrela dourada com a inscrição 2 estrelas e a entregou a Caim pela janela. Aprendendo com a experiência anterior, após analisar os dados, ela se certificou de verificar a presença de qualquer Pokémon especial, como Nidoran com a habilidade Ustli. Felizmente, desta vez, os Pokémon eram bastante comuns e o cálculo do preço ocorreu sem problemas. Uma lista de tarefas foi entregue a Caim. O artbook de qualidade verde clara foi comprado por 400 mil Pokédólares, os 8 membros da família Nidoran também por um total de 400 mil Pokédólares, o equivalente a um artbook, e o Mankey que Caim capturou no caminho valia 100 mil Pokédólares. Comparado ao preço de venda no mercado, este valor é um pouco menor, mas para o preço de compra da guilda é bastante razoável. Se Caim vendesse esses Pokémon no mercado aberto, ele poderia conseguir um preço mais alto, mas ele não tem esse tempo. Outro ponto importante é que, ao enviar Pokémon para a guilda como parte de uma missão, você também recebe a mesma quantidade de pontos que de Pokédólares. Assim, após concluir a missão, Caim recebeu um total de 1.110.000 Pokédólares e 1.110.000 pontos da Guilda dos Caçadores. Caim planeja não usar esses pontos por enquanto. No momento, ele não precisa urgentemente de nenhum Pokémon específico e, com 5 Pokémon precisando de treinamento, seus recursos atuais não são abundantes, então ele precisa gerenciá-los com eficiência. Ele não busca quantidade de Pokémon, mas sim qualidade. Assim que seus Pokémon atuais estiverem bem treinados, Caim poderá considerar comprar mais da Guilda dos Caçadores para formar uma segunda equipe. Ao vender todos os Pokémon para a guilda, Caim conseguiu se tornar um caçador de 2 estrelas. A principal diferença entre um caçador de 2 estrelas e um caçador de 0 estrelas é que o primeiro pode aceitar até 3 tarefas simultaneamente e pode assumir missões de nível superior com melhores recompensas, embora também com maior dificuldade. Ele encontrou um computador disponível, passou seu cartão de identificação de caçador e começou a navegar pela lista de tarefas de caçador de 2 estrelas. Como ele logo irá para Malganitou, Caim selecionou tarefas com base nos Pokémon que poderá encontrar pelo caminho ou quando chegar lá. O número de tarefas de 2 estrelas é significativamente menor do que o de tarefas de 0 estrelas. Caim escolheu uma missão para capturar um Sunub e outra para capturar um Onix. Malganitou, que na verdade poderia ser considerada mais uma pequena vila devido ao seu tamanho, tem poucos habitantes. Cercada por montanhas, algumas cobertas de neve o ano todo, é o lar de muitos Pokémon do tipo gelo, como Sunub. O Onix, por ser um Pokémon do tipo pedra, é bastante comum nas montanhas e, devido ao seu tamanho, é fácil de avistar. Após sair da loja da guilda, Caim concluiu sua principal tarefa do dia no mercado negro. No entanto, como ele logo voltará a se aventurar na natureza, precisava reabastecer seus suprimentos, como sprays de cura e Pokébolas, já que havia usado muitos durante suas capturas de Pokémon. Após concluir a missão, Caim tinha um total de 2,4 milhões de Pokédólares, um pouco menos devido a algumas despesas anteriores. Ele foi à loja de suprimentos Pokémon para comprar alguns itens de sobrevivência na natureza e reabastecer suas Pokébolas, gastando apenas 10 mil Pokédólares, o que para Caim não é muito. Em seguida, ele visitou uma loja de informações no Mercado Negro de Malgani City, onde comprou informações sobre possíveis localizações de Onix e perguntou sobre uma joia de meditação que, de acordo com a análise do sistema, poderia aumentar a velocidade do treinamento psíquico. No entanto, nem mesmo os mercadores de informação sabiam nada a respeito, o que fez com que Caim duvidasse da existência de tal joia. Quando Caim retornou à pequena sala escura através da matriz de transporte da equipe Rocket, não havia ninguém presente, então ele rapidamente trocou de roupa, vestindo seu traje original de treinador da liga e colocando sua máscara novamente. Ao sair da pequena loja da equipe Rocket, a lua já estava alta no céu. Sob a luz do luar, Caim caminhou pelas ruas desertas em direção ao luxuoso hotel que havia reservado anteriormente. Felizmente, embora as ruas estivessem desertas, o hotel ainda estava iluminado e os funcionários da recepção foram muito prestativos quando Caim entrou. De volta ao quarto do hotel, Caim libertou todos os seus Pokémon. Se o espaço e as circunstâncias permitirem, Caim prefere manter todos os seus Pokémon fora das Pokébolas.
Isso torna tudo mais dinâmico e ajuda a fortalecer os laços e a coordenação entre eles. Embora as Pokébolas proporcionem um ambiente confortável e espaçoso, ainda transmitem uma sensação de confinamento. Esta noite foi uma rara noite sem treino noturno. Nos dias anteriores, tanto Caim quanto seus Pokémon estiveram constantemente em alerta devido à potencial ameaça de ataques de Pokémon selvagens na natureza, então eles não descansaram bem. Mesmo com Gastly de guarda, ele precisava ser capaz de acordá-lo se necessário, certo? Então hoje, em vez de treinar, Caim usou técnicas que aprendeu em sua vida passada para massagear cada um de seus Pokémon, ajudando-os a relaxar e a reduzir quaisquer lesões sofridas durante os treinos e batalhas. Enquanto Caim massageava seu Pokémon, Skorupi, que estava dormindo, acordou de repente. Seus olhos azuis brilharam e ele rapidamente desceu do braço de Caim. Os outros Pokémon, preocupados em machucar o pequeno Skorupi, congelaram ao senti-lo rastejando sobre eles. Mas Miltank, a única fêmea da equipe, sabia como cuidar do pequeno Skorupi. Miltank o tirou delicadamente das costas de Slowpoke e ofereceu uma mamadeira de leite fresco. Skorupi fechou os olhos de alegria e começou a beber feliz. Com o aroma quente e leitoso de Miltank, Skorupi se sentiu aconchegante em seus braços. Além disso, com o cheiro familiar de Caim nos outros Pokémon, Skorupi não tinha medo deles. Nesse ambiente harmonioso, uma noite confortável e tranquila transcorreu sem interrupções. Capítulo 134. Chegar à cidade de Malgane. Na manhã seguinte, aproveitando a hora tranquila, Caim levou Zolpok até a rodoviária em Ikruteak City, onde comprou uma passagem para o primeiro ônibus com destino a Malgani Town. Como Malgani Town está localizada em um local bastante remoto, no meio das montanhas, não há muitos ônibus que partam da cidade de Ikruteak para lá. Felizmente, na noite anterior, Caim havia perguntado aos funcionários do hotel sobre o horário do primeiro ônibus. Caso contrário, ele teria que esperar mais um dia. Ele comprou um assento no fundo do ônibus usando seu cartão de identificação da Aliança e, após ouvir o anúncio, embarcou. Ele percebeu que realmente não havia muitos passageiros, talvez por causa do horário matinal ou simplesmente porque poucas pessoas estavam interessadas em ir para Malganitou. Malganiton é uma pequena cidade remota na região norte de Johto, sem muita fama. No entanto, Kaina conhecia muito bem. O motivo é que Malganiton abriga uma importante base da equipe Rocket, a maior da região de Johto depois da sede principal, tornando a presença mais forte da equipe Rocket na região. Em sua vida passada, Caim passou 3 anos na base da equipe Rocket em Malganiton, logo após deixar a Ilha do Julgamento, durante os 3 primeiros anos de sua vida como membro da equipe Rocket. Foi somente depois de adquirir a capacidade de completar missões de alta dificuldade de forma independente que ele conseguiu se desvincular completamente da jurisdição da base da equipe Rocket em Malganiton. Enquanto observava a paisagem se distanciar pela janela, uma sensação familiar começou a surgir. O ônibus já estava na estrada havia 3 horas e tinha chegado aos arredores de Malganiton. Caim tinha certeza de que logo chegariam à estação da vila. Não consigo acreditar que um dia jurei que nunca mais voltaria aqui, e no entanto, nesta vida, voltei, disse Caim com um toque de nostalgia. Só ele sabia o que havia passado na base da equipe Rocket em Malganiton em sua vida passada. Dizem que a Ilha do Julgamento é um lugar infernal, mas, na realidade, os 3 anos em que Caim lutou para sobreviver naquela base da equipe Rocket foram as lembranças que ele menos queria reviver. Embora a Ilha dos Testes seja conhecida como um campo de provas extremo, os 3 anos que Caim passou lutando na base da equipe Rocket em Malganiton foram muito mais difíceis e dolorosos de suportar. O sistema hierárquico da equipe Rocket é extremamente rígido. Caim não obteve grandes resultados em sua participação na Ilha do Julgamento, e seu talento não parecia particularmente notável. Como resultado, ele começou no nível mais baixo, como um recruta naquela base, onde era alvo de ridicularização e discriminação. Quando se juntou à equipe Rocket, os recrutas já estavam organizados em grupos, o que impossibilitou a integração de Caim. Além disso, sem nenhum apoio dentro da equipe Rocket, ele frequentemente enfrentava dificuldades e desprezo por parte de seus superiores. Ele não entendia as sutilezas da vida social, nem sabia como bajular as pessoas, o que o tornava ainda mais excluído pelos membros da base da equipe Rocket. Em sua vida passada, Caim passou por um período extremamente difícil naquela base. Contudo, nesta vida, ao retornar àquele lugar, Caim tinha uma perspectiva completamente diferente. Afinal, ele havia alcançado o nível de um treinador quase de elite. Algumas coisas que antes lhe pareciam importantes agora não importavam tanto.
De forma geral, ele agora recebia ordens do vice-chefe da unidade sobre a da equipe Rocket, um poderoso treinador de nível elite chamado Umbra. Naquela base, poucos ousariam desrespeitá-lo. Em um nível mais específico, Caim não era mais o jovem inexperiente de outrora. Com a força de seus Pokémon atuais, ele poderia facilmente derrotar seu eu do passado, sem dúvida. Diante dos recrutas da equipe Rocket, ele não tinha mais muito com que se preocupar. O ônibus parou na estação de Malganitown e, quando Caim desceu, percebeu que o ar ali era visivelmente mais frio do que em Icruteak City. Além disso, em comparação com a cidade de Icruteak, as ruas da cidade de Malgani eram muito mais vazias e não havia muitas pessoas passeando. As interações entre as pessoas eram frias e apressadas, todos pareciam estar com pressa. Caim balançou a cabeça, a influência da equipe Rocket naquele lugar era realmente forte. A missão de Umbra era enviar Cain ao Lago da Ira, ao norte de Malganitown, para uma base secreta de pesquisa da equipe Rocket, onde ele deveria encontrar uma pessoa usando uma senha e trazer de volta um item. No entanto, Cain não tinha pressa em fazer isso, pois primeiro queria ir para as montanhas a leste de Malganitown para procurar os Pokémon de suas missões de caçador, Sunub e Onix. Caim usava um boné de beisebol, baixou a cabeça e caminhou silenciosamente em direção ao centro Pokémon da cidade de Modon. Embora Malganitown seja a maior base da equipe Rocket na região de Johto, a influência da Liga Pokémon aqui também é considerável. O fato de uma figura poderosa como Prince estar no comando do ginásio em uma cidade tão pequena diz muito. Com a força de Prince, até mesmo os campeões podem considerá-lo um desafio. Ele é um treinador de elite e uma das figuras veteranas da liga. Se não fosse por seu caráter extremamente rígido e temperamento difícil, ele certamente teria um lugar entre os atuais membros da Elite 4. Embora não faça parte da Elite 4, sua força é inegável. A Liga o designou para Malganitown, uma pequena cidade, para manter a equipe Rocket sob controle e impedi-los de fazer algo muito grave. Portanto, Cain não ousou agir abertamente sob sua identidade como membro da equipe Rocket. Afinal, oficialmente, a região de Johto está sob o controle da Liga Pokémon. Usando seu cartão de identificação da Aliança, Cain entrou no centro Pokémon sem problemas e foi até a seção de videofones gratuitos, onde pegou um dispositivo de comunicação e discou o número. Ao atender a ligação, uma jovem animada e adorável, com cabelos rosa presos em duas tranças, apareceu na tela. Era ninguém menos que Whitney, da cidade de Golden Hole. Caim, onde você esteve? Deixei mensagens para você há dias e você não respondeu, disse Whitney, fingindo estar irritada. Por algum motivo, Caim sentiu uma leve dor de cabeça. Tudo bem, eu estava só brincando. Olha, o negócio é o seguinte: o estoque de Pokédocus que você deixou para o Miltank da família está acabando. Se você tiver tempo, poderia fazer mais alguns? Whitney disse isso mostrando a língua, mas logo sua expressão ficou mais séria. Caim havia subestimado o apetite do Miltank de Whitney, mas mesmo assim não esperava que eles consumissem os Pokédocus tão rapidamente. Não tenho muito tempo, mas fiz um pouco mais recentemente. Vou te enviar agora, respondeu Caim após pensar por um momento. Nos dias seguintes, Caim estaria bastante ocupado e não tinha certeza se teria tempo para continuar produzindo os Pokéblocos que Whitney precisava. Certo, muito obrigada. Pedirei a Sebastian que transfira o pagamento mais tarde. Whitney não pensou muito nisso. Ela sabia que Caim estava ocupado, caso contrário, ele não teria demorado tanto para retornar sua ligação. Tudo bem. Eles não conversaram muito mais, pois, devido à personalidade de Caim, Whitney conduzia a maior parte da conversa, o que fazia com que ela não fluísse naturalmente. Após desligar a chamada de vídeo, Caim soltou um leve suspiro de alívio, embora não soubesse o motivo. No centro Pokémon havia um dispositivo especial para transferência de itens. Além de transferir Pokémon, também era possível enviar itens. Caim enviou os Pokédocus pré-embalados para as coordenadas que Whitney havia deixado na mensagem. Logo após sair do centro Pokémon, seu dispositivo de mensagens exibiu a seguinte mensagem: item recebido, pagamento transferido. Essas poucas palavras apareceram na tela. Sem dúvida, Sebastian já havia recebido os itens e transferido o dinheiro. Se tivesse sido Whitney, o tom certamente teria sido muito diferente. Capítulo 135. Por que você não vem buscar? Mal era meio-dia quando Caim terminou seu almoço no centro Pokémon e seguiu em direção à Rota 44, a única estrada a leste de Malganitown. A leste de Malganitown, podia-se avistar uma montanha imponente, elevando-se em direção às nuvens. O pico da montanha estava completamente oculto pelas nuvens e, a partir da metade do seu comprimento, estava coberto de neve.
O destino de Caim era aquela montanha. Dizia-se que lá existiam muitas cavernas interligadas, onde a temperatura permanecia constantemente fria, um paraíso para Pokémon do tipo gelo. Caim esperava encontrar um Sunuba ali e, se a sorte estivesse ao seu lado, talvez até um Onix. No entanto, antes de chegar à Montanha Nevada, ele ainda teria que atravessar uma grande floresta. Embora a montanha parecesse próxima, enquanto caminhava em sua direção, Caim descobriu que, após uma hora de jornada, ela ainda lhe parecia tão distante quanto antes. Agora ele estava na orla da floresta. Embora o número de pessoas tivesse diminuído, ele ainda encontrou algumas pelo caminho. No entanto, em comparação com as florestas próximas de Goldenrod City, Malganiton tinha menos habitantes, mas os vestígios da presença humana na floresta eram muito mais numerosos. Caim cruzou o caminho de vários grupos ao longo da jornada, todos com pressa. Observando-os, Caim percebeu que muitos deles eram membros da equipe Rocket. Não é surpresa que Malganiton abrigasse a maior base da equipe Rocket na região de Johto. Essa floresta praticamente se tornou um campo de treinamento gratuito para eles. Embora Caine estivesse usando as roupas comuns de um treinador da liga, seu traje parecia um tanto deslocado naquela área. Os membros da equipe Rocket que passavam por ali, embora não estivessem usando seus uniformes, não me dirigiram olhares amigáveis. Aqueles que não eram da equipe Rocket também mantinham uma certa distância ao verem as roupas de Caine. Afinal, Malganiton era uma importante base da equipe Rocket, algo que não era segredo entre os treinadores. No entanto, apesar da abundância de recursos na área, a equipe Rocket não chegou ao ponto de expulsar todos que não eram membros. Contanto que as pessoas não os provocassem abertamente e disfarçassem suas identidades, a equipe Rocket não interferiria. Mas as vestes de Caim eram bastante chamativas. Embora a Liga tivesse um poder considerável em Malganiton, essa influência se estendia apenas dentro da própria cidade. Uma vez na natureza, o território pertencia à equipe Rocket. Muitos membros da Liga, ao deixarem a cidade, não ousaram revelar abertamente suas identidades, temendo atrair a atenção daqueles da equipe Rocket que odiavam a Liga. Não era que Caim não quisesse trocar de roupa, ele simplesmente havia se esquecido de como as coisas funcionavam em Malganiton depois de ficar tanto tempo fora. Só quando saiu da cidade e percebeu os olhares dirigidos a ele, lembrou-se de como as coisas eram por ali. Em sua vida passada, como um recruta da equipe Rocket em Malganiton, ele não precisava se preocupar muito com essas coisas. Mas agora, como membro da Liga, ele estava achando um pouco difícil se adaptar. No entanto, como havia atraído a atenção de outras pessoas, não teve outra escolha senão demonstrar um pouco de sua força na esperança de evitar problemas desnecessários. Saia, Slowpoke, Cain disse, liberando seu Slowpoke. As pessoas que o observavam discretamente perderam o interesse ao verem Slowpoke. Todos eles eram treinadores de campo experientes e, com apenas um olhar para o Slowpoke de Caim, perceberam que ele não era um treinador comum. Nessa situação, seria imprudente provocar alguém como ele, pois poderiam acabar perdendo mais do que ganhando. Assim que Slowpoke saiu e os olhares sobre ele diminuíram, Caim continuou seu caminho para o interior da floresta. Mesmo assim, embora a maioria das pessoas tenha parado de observá-lo, um ou dois olhares ainda recaíam sobre ele discretamente. Nem mesmo a presença de Slowpoke os deteve. Após caminhar por mais 2 horas, Caim se viu em uma área onde não havia ninguém à vista e Pokémon selvagens começaram a aparecer com mais frequência. De repente, Caim parou e falou friamente. Sair. Após alguns segundos de silêncio, não houve resposta. Caim deu um sorriso irônico e falou novamente. Desde quando a equipe Rocket se tornou tão covarde? Ao ouvirem isso, duas pessoas emergiram lentamente de trás das árvores. Uma era um jovem alto, com cerca de 1,80 m, vestindo uma jaqueta cinza. A outra tinha uma aparência mais comum e usava uma jaqueta preta. Ambos olharam para Caim com uma mistura de surpresa e escárnio. Garoto, como você sabia que estávamos lá? Perguntou o jovem alto com voz aguda. Caim deu uma risadinha e não respondeu. Deveria contar-lhes que suas habilidades de rastreamento e camuflagem eram tão precárias que ele já as havia dominado em sua vida passada. Evin, não perca tempo conversando. Talvez ele só tenha tido sorte. Vamos terminar isso logo e concluir a missão, disse o outro jovem com desdém e arrogância. Aquele chamado Kevin encarou Caim por um instante. Ele sentiu uma vaga sensação de perigo emanando do jovem à sua frente. Kevin, não espere mais. Se aparecer outra pessoa, ela pode tomar isso de nós, disse o jovem impaciente.
Kevin levantou a mão para impedir o jovem que queria agir imediatamente e, após hesitar um pouco, falou: Esse seu Zolpok não é ruim. Se você o entregar, nós o deixaremos ir. Kevin, cala a boca. Kevin interrompeu num tom que não admitia discussão. O jovem recuou, demonstrando medo, mas havia uma mistura de ódio e raiva em seus olhos, embora ele a escondesse bem. Então eles estavam atrás do Zolpok. Embora Slowpoke não tivesse uma presença fraca, era evidente que sua aparência única como um Pokémon brilhante havia chamado a atenção dos dois. Sob o olhar dos dois, Caim hesitou por um momento antes de pegar uma Pokébola em seu cinto. Ao verem seu movimento, ambos os jovens sorriram com satisfação, surpresos que um pouco de intimidação fosse suficiente para fazê-lo entregar seu valioso Slowpoke. Kevin, sentindo essa satisfação, também refletiu frieza em seu olhar. Parecia que ele havia superestimado aquele treinador da liga. Afinal, ele não passava de uma flor de estufa. A sensação de perigo que sentira antes devia ter sido uma ilusão. Ao mesmo tempo, Kevin ponderava se valeria a pena eliminar seu companheiro, que sempre nutrira más intenções contra ele para ficar com Zolpok para si. Enquanto isso, o jovem atrás de Kevin também olhou de soslaio, levando a mão ao cinto, pronto para atacar a qualquer momento. Mas, para a surpresa deles, Caim não fez o que esperavam. Em vez de recolher Zolpok e entregá-lo, ele sorriu de forma irônica e disse: Aqui está. Por que você não vem buscar? Capítulo 136 Um contra dois. Ao ouvirem as palavras provocativas de Caim, ambos os homens sentiram o rosto curar de raiva e um sentimento de deboche invadiu seus corações. Quase simultaneamente, eles sacaram duas Pokébolas. Gastly usa hipnose. Enquanto os outros atuavam, Caim já estava preparado. Seguindo o comando de Caim, Gastly aproveitou as sombras irregulares das árvores e, quase instantaneamente, apareceu diante dos dois membros da equipe Rocket. No entanto, ao contrário daqueles que nunca haviam lutado na liga, os membros da equipe Rocket, mesmo que fossem meros recrutas, tinham uma capacidade de resposta muito maior em situações de emergência. Instintivamente, eles fecharam os olhos e lançaram duas Pokébolas. Apareceram dois Koffing, um Arbok e um Golbat, Pokémon padrão da equipe Rocket. Enquanto Caim os avaliava, ele lançou duas Pokébolas, enviando Murkrow e Miltank para a batalha. Embora parecesse que muita coisa tinha acontecido, tudo ocorreu num instante, quando Gastly falhou em sua tentativa de usar hipnose e hesitou em atacar novamente, receoso de um possível contra-ataque dos quatro Pokémon. Caim disse: Gastly, recue e use raio confuso no Golbat. Zolpok, use calma mental. Murkrow, use vento de cauda e depois poder oculto para atacar o Golbat. Miltank, use enrolar defensivo. Caim emitiu uma série de comandos em um instante. Cada Pokémon obedeceu às ordens e usou seus respectivos golpes. Gastly evitou ser cercado pelos quatro Pokémon através das sombras e então usou o raio confuso em Golbat. Uma pequena esfera brilhante apareceu diante de Gastly, emitindo uma luz estranha enquanto voava erraticamente em direção a Golbat. Zolpok fechou os olhos e começou a usar calma mental. Caim havia treinado para manter o foco em qualquer situação e, embora não tivesse atingido a perfeição, conseguia entrar em estado meditativo quase instantaneamente. Cal, Murkrow gritou, e uma suave corrente de ar envolveu sua equipe. Miltank assumiu a linha de frente, usando a habilidade enrolar na defesa para aumentar sua defesa. Ao dar as ordens, Caim avaliava rapidamente o nível e a qualidade dos Pokémon inimigos. Os dois Koffing eram quase idênticos, ambos em torno do nível 21, com ligeiras diferenças de qualidade. O Koffing de Kevin tinha qualidade amarela, enquanto o do outro jovem era de qualidade ligeiramente inferior. O Bat estava no nível 24, com uma qualidade amarelo escura, provavelmente o Pokémon principal de Kevin. Arbok tinha uma qualidade amarela, mas seu nível era mais baixo, apenas 22, sugerindo que havia evoluído recentemente. Os dois membros da equipe Rocket abriram os olhos depois que Gastly recuou, com expressões de desagrado no rosto. Eles haviam subestimado Caim, pensando que ele era um novato inexperiente na lida. Mas por terem reagido mais lentamente, agora estavam em desvantagem. O raio confuso de Gastly atingiu Golbat, fazendo com que ele visse luzes estranhas e voasse erraticamente. Golbat. Droga. Koffing, use o lodo. Golbat, feche os olhos e siga minhas instruções. Use guinchado, ordenou Kevin entre dentes cerrados. Koffing, use lodo também. Arbok, aproxime-se do Zolpok e use mordida, disse o outro membro da equipe Rocket apressadamente.
Ambos estavam claramente acostumados a lutar juntos, e seus Pokémon possuíam um certo nível de sincronização. Embora houvesse um pequeno conflito entre eles, eles entendiam que precisavam cooperar contra um oponente forte. O Bat usou Grito, emitindo um som irritante, mas devido à sua confusão, o efeito afetou tanto os Pokémon de Caine quanto os da equipe Rocket. Atingir a todos igualmente. Ao ver isso, o outro jovem deixou de lado momentaneamente seu ressentimento, lançando um olhar para Kivine, mas sem alterar suas ordens. Se Arbok conseguisse se aproximar de Slowpoke, mesmo com sua defesa reduzida, Slowpoke sofreria danos consideráveis devido à vantagem de tipo dos golpes do tipo sombrio. Mas Cain não ia deixar que eles alcançassem seu objetivo tão facilmente. Miltank, use bloqueio e pare o Arbok. Murkrow, use rajada de vento para dissipar a lodo. Slowpoke, dê tudo de si e use Psycho-choque para atacar o Golbat. Gastly, interrompa aquele Scoffin com hipnose. Cain ordenou calmamente. Apesar de comandar 4 Pokémon, Caim, conhecendo-os tão bem, não hesitou em dar os comandos certos para cada situação. E Miltank deu um grande passo à frente, estendendo os braços para bloquear o caminho de Arbok. Ao se ver bloqueado, Arbok ficou momentaneamente atordoado, sem saber como prosseguir. O ataque de lodo dos dois Kufin foi desviado com precisão pelo rajada de Murkrow, e as poucas gotas que atingiram o alvo não causaram muito dano. Como todos os 4 Pokémon inimigos eram do tipo veneno, Slowpoke foi o principal atacante nesta luta. Após usar Calming, ele se sentiu extremamente concentrado e seus Psychocks atingiram um confuso Golbat em rápida sucessão. Os dois membros da equipe Rocket, temendo uma emboscada de Gastly, não ousaram mover o Koffing para muito longe, limitando sua eficácia. Arbok derrote Miltank usando ligação seguido de presa de fogo. Koffing usa Small. Vendo que Golbat não estava se recuperando, Kevin tentou cobri-lo com fumaça para lhe dar tempo de se recuperar. Golbat era seu trunfo, e perdê-lo significaria a derrota. Murkrow, use rajada de vento. Miltank, use aguardar, ordenou Cain ao ouvir as ordens de Kevin. Cain ordenou que Murkrow dispersasse a fumaça antes que ela cobrisse completamente a área, permitindo que Slowpoke continuasse seu ataque. Miltank, por outro lado, preparou-se para suportar o ataque de Arbok. Pouco tempo depois, o campo de batalha mudou num instante. O Bat, após receber ataques consecutivos de Slowpoke, caiu no chão, derrotado. O Bat, gritou Kevin, com os olhos arregalados de choque. A batalha estava claramente pendendo para o lado de Caim. Capítulo 137, o outro lado de Miltank. Ver seu as perder a capacidade de combate deixou Kevin atônito. Graças às excelentes qualidades de seu Golbat, ele se destacava entre os recrutas da equipe Rocket, frequentemente atraindo aqueles que queriam ganhar sua simpatia. Sempre que ele partia em missão, seu Golbat, com sua capacidade de voar e considerável poder de combate, sempre lhe dava uma vantagem. Mas ele não esperava que, nessa batalha, antes mesmo de ela ter começado de fato, seu Golbat fosse atingido pelo raio confuso de Gastly, sem ter a chance de mostrar sua força. Droga, você não vai fazer seu Arbok acabar logo com o Slowpoke. Se você deixar aquele Slowpoke do tipo psíquico continuar atacando, estamos perdidos. Kevin gritou, com o rosto contorcido, para o outro membro da equipe Rocket. Cala a boca, seu lixo. Não vê que meu Arbok está sendo contido? O outro jovem, que inicialmente parecia submisso, mudou completamente de atitude e respondeu sem hesitar. Claramente, com Golbat, a quem ele mais temia, fora de combate, Kevin não o intimidava mais. Ele havia decidido que, assim que derrotasse o irritante treinador da liga à sua frente, ficaria com todas as recompensas. Quanto a Kevin, que costumava mandar nele, ele e aquele treinador da liga poderiam ir juntos. Com esse pensamento, seu rosto ficou ainda mais sinistro, e ele gritou, Arbok, use presa de gelo. Kevin, membro da equipe Rocket, ao ver que seu subordinado, que normalmente o obedecia, estava gritando com ele daquela maneira, sentiu o rosto ficar entre verde e vermelho, mas não ousou dizer nada. Com seu Golbat fora de combate, se ele quisesse vencer, só poderia contar com ele. Ao mesmo tempo, ele decidiu que, se conseguisse sair dessa, faria aquele subordinado pagar caro. Caim observou as expressões de ambos e sorriu friamente. Duas pessoas que desconfiam uma da outra, como podem se coordenar perfeitamente? Ele já havia superestimado essas duas pessoas antes. Miltank, continue usando encolar. Slowpoke, use confusão no Arbok. Murkrow, ataque falso, mire no Koffing. Caim fixou o olhar no Koffing de Kevin. Originalmente, esses dois não precisavam ser tão defensivos.
com 4 Pokémon contra outros 4, embora os Pokémon de Caim fossem de melhor qualidade, os deles tinham alguma vantagem em níveis. Se eles tivessem confiado um pouco mais um no outro, deixando um Kufing para proteger contra Gastly, enquanto o outro Kufing distraía Miltank e Arbok atacava Slowpoke, a batalha não teria sido tão fácil. Mesmo que Golbat tivesse sido atingido pelo raio confuso de Gastly, se resistisse um pouco mais, teria se recuperado, e durante esse tempo, Murkrow não teria sido capaz de derrotá-lo. Portanto, só se pode dizer que os dois fracassaram devido à desconfiança mútua. Embora a batalha não tivesse terminado, para Caim, duas pessoas tão cautelosas e limitadas como eles já não representavam uma ameaça. Derrotá-los era apenas uma questão de tempo. Miltank usou o golpe defensivo novamente, aumentando sua defesa. Embora o ataque presa de gelo de Arbok fosse poderoso, a habilidade gordura espessa de Miltank reduzia pela metade o dano de ataques do tipo fogo e gelo. Além disso, com o aumento de defesa proporcionado por enrolar defensivamente, Miltank conseguia resistir ao ataque. O ataque principal de Slowpoke nesta batalha foi Confusão. Seguindo as ordens de Caim, ele mudou seu alvo para Arbok e seu poderoso ataque psíquico fez com que Arbok começasse a cambalear. Enquanto isso, Murkrow enfrentou Kufing de Kevin. Embora não tenha conseguido derrotá-lo com um único golpe, Kufing também não teve chance contra ele. Kevin cerrou os dentes ao ver tudo aquilo. A situação havia escapado completamente ao seu controle, e agora ele tinha que se preocupar não apenas com os ataques do treinador da liga, mas também com seu companheiro próximo. Nesse momento, a ideia de fugir começou a se formar em sua mente. A situação era claramente desfavorável. Se as coisas continuassem assim, mesmo que conseguissem derrotar o treinador da liga, ele acabaria à mercê de seu companheiro. Lentamente, ele começou a estender a mão para a Pokébola de seu Golbat, pronto para pegá-la a qualquer momento. Quanto a Kufing, teria que ser o sacrifício que ele faria. Alguém tinha que ficar para trás, certo? No entanto, o outro membro da equipe Rocket, que vinha observando seus movimentos, não pretendia deixá-lo escapar tão facilmente. Se Kevin conseguisse sair dessa, sua vida na equipe Rocket se tornaria impossível. Quanto ao treinador da liga, embora fosse forte, o jovem acreditava que se realmente se esforçasse, poderia escapar, mesmo que isso significasse abandonar Kufing. Pobre Kufing, ambos se tornaram ferramentas descartáveis para esses dois. Caim não conhecia os pensamentos deles, e mesmo que conhecesse, não os teria levado em consideração. De repente, a situação no campo de batalha mudou novamente. A resistência de Miltank chegou ao limite. Com as veias saltando na testa, ela mostrou o lado feroz que as fêmeas podem alcançar quando enfurecidas. Embora geralmente fosse tímida e calma, Miltank revelou um lado de si mesma que ninguém conhecia. O comportamento de Miltank deixou Caim perplexo. Ela forçou a boca de Arbok a abrir, depois agarrou pelo pescoço e arrancou do próprio corpo. Você precisa se lembrar, este é um Arbok. Seu corpo inteiro é composto de músculos, e quando ele agarra algo, é quase impossível se soltar. Mas Miltank não apenas arrancou a cauda, como não parou por aí. Ela pisoteou a cabeça da criatura com força, depois agarrou pelo rabo e começou a usá-la como um chicote. E Arbok era esse chicote. Bang! 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 Sob os golpes furiosos de Miltank, Arbok teve um encontro íntimo com o chão. Já enfraquecido pelos ataques psíquicos de Slowpoke, perdeu sua capacidade de combate após a surra de Miltank. Se Miltank não tivesse parado depois de extravasar sua raiva, Caim realmente acreditava que ela poderia ter cometido seu primeiro assassinato. O campo de batalha mergulhou num silêncio estranho. Slowpoke e Murkrow, acostumados com a tímida Miltank, ficaram atônitos, sentindo como se estivessem encontrando Miltank pela primeira vez. Após tudo terminar, Miltank percebeu que talvez tivesse exagerado. Notando os olhares dos outros, ela timidamente baixou a cabeça, com o rosto corando levemente. Uh! De repente, um som de alguém engolindo quebrou o silêncio. O som vinha do treinador de Arbok, o jovem membro da equipe Rocket. Ele jamais imaginara que o aparentemente frágil e rechonchudo Miltank pudesse ser tão aterrorizante quando enfurecido. Nesse ponto, tanto Golbat quanto Arbok, os Pokémon característicos de ambas as equipes, haviam perdido completamente sua capacidade de combate. O primeiro a reagir foi Kevin, cujo rosto ficou vermelho enquanto ele recolhia seu Golbat para dentro da Pokébola e começava a correr sem olhar para trás. Droga! Vendo Kevin fugir sem hesitar, o outro jovem da equipe Rocket praguejou baixinho. Golbat estava perto o suficiente para ser recolhido para sua Pokébola, mas Arbok estava muito longe.
Se quisesse escapar, teria que abandonar Arbok, o que significaria que não poderia continuar com a equipe Rocket. Mas num momento tão crucial, ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Olhou profundamente para seu Arbok caído antes de se virar e se preparar para fugir. Capítulo 138. Ariana. Caim, que vinha observando seus movimentos, soltou uma risada fria e murmurou para si mesmo, tentando fugir agora? É tarde demais. Gastly, cuide de quem está tentando escapar. Zolpok, use Psyshock no Kofin que está lutando contra Murkrow. Miltank, use Milk Drink. Gastly, que se escondia nas sombras, aguardava o momento certo para atacar. Contudo, os dois permaneciam sempre em alerta e os Kofins o seguiam de perto. Gastly não teve a chance de confrontar os Kofins. Às vezes, o inimigo invisível é o mais aterrorizante. Quando Kevin se virou para fugir, Gastly viu a oportunidade e, sob as ordens de Caim, moveu-se rapidamente pelas sombras e apareceu diante de Kevin. Com surpresa nos olhos, Kevin foi hipnotizado e caiu em um sono profundo. Os golpes usados pelos Pokémon têm um efeito significativo em humanos com baixa resistência. Uma pessoa comum poderia dormir por mais de 3 horas sob o efeito do golpe hipnose. Na batalha entre Slowpoke e Murkrow, o último Kofing de Kevin não conseguiu escapar do seu destino e foi impiedosamente derrotado por Murkrow. O outro jovem, ao ver o destino de Kevin, optou por não fugir. Ele sabia que correr só o levaria a uma morte mais rápida. Seu único Pokémon era como sua última esperança de salvação, e ele não o deixaria sair de perto dele nem por um instante. Seus olhos, cheios de medo, ocasionalmente lançavam olhares para Caim, mas ele não ousava encará-lo diretamente. O plano original era simples. O jovem à sua frente vestia um uniforme padrão de treino da liga, e eles pensaram que ele seria, no máximo, tão forte quanto um deles. Além disso, em sua experiência, os treinadores da liga eram como flores de estufa, inexperientes em batalhas reais. Mesmo que fossem um pouco mais fortes, tinham certeza de que poderiam brincar com ele. Mas agora, eles não conseguiam acreditar que aquele jovem aparentemente inofensivo e até um pouco desagitado pudesse agir com tanta decisão e crueldade. Se Gastly não tivesse surpreendido o Golbat de Kevin no início, eles não teriam ficado numa posição tão desvantajosa tão rapidamente. Caim olhou para o jovem, que parecia inquieto e nervoso, e aproximou-se lentamente dele, evitando ordenar que Slowpoke e os outros continuassem o ataque. O jovem membro da equipe Rocket percebeu Caim se aproximando pelo canto do olho, sentindo pânico, mas também uma pequena faísca de esperança. Contanto que não o matassem imediatamente, ainda havia uma chance de reverter a situação. Se tivesse a oportunidade, ele faria esse treinador da liga entender o que era uma verdadeira batalha. Uma verdadeira batalha não se limitava apenas aos Pokémon. Lentamente, ele moveu a mão em direção ao compartimento de armazenamento em seu cinto da equipe Rocket. Se conseguisse chegar perto o suficiente, poderia sacar uma adaga e eliminar o treinador à sua frente. Se ele reagisse rápido o suficiente, poderia pegar as Pokébolas do cinto do treinador e prender Slowpoke e Murkrow. Então, ele poderia virar o jogo e reivindicar uma grande recompensa. Com esse pensamento, ele sentiu um pouco de excitação, embora não ousasse demonstrá-la. Caim parou a 2 passos de distância, com um sorriso no rosto enquanto olhava para o jovem que parecia ter aceitado o seu destino. Vou te fazer algumas perguntas. Se você me der as respostas que eu quero, eu te deixo ir. Ao ouvir as palavras de Caim, os olhos do jovem brilharam por um instante, mas ele rapidamente baixou a cabeça, temendo que Caim percebesse algo. Ele fingiu submissão e respondeu timidamente: pergunte o que quiser. O jovem era mestre em fingir fraqueza. Caim não o denunciou e continuou: quem está no comando da base da equipe Rocket em Morganiton? O jovem membro da equipe Rocket ficou um pouco surpreso. Essa pergunta. Bem, a atual comandante suprema da base é a Lady Ariana. Só o doutor. Sebastiane está no mesmo nível que ela, respondeu ele. Qualquer pessoa com conhecimento básico das operações internas saberia disso. Ariana, pensou Caim. Ariana é uma das 4 executivas da equipe Rocket. Em termos de hierarquia, ela está no mesmo nível da Sabrina. Caim também sabia algo sobre o doutor. Sebastian, um cientista de alto escalão da equipe Rocket especializado em evolução Pokémon. Em breve, ele iniciaria um experimento na base do Lago da Ira que eventualmente levaria à criação do Gyarados Vermelho, um recurso valiosíssimo. Em que fase estão os experimentos na base do Lago da Ira? Perguntou Caim, fazendo outra pergunta. O jovem membro da Rocket ficou atônito. A dificuldade das perguntas havia aumentado de nível iniciante para nível mestre. Como ele poderia saber informações tão confidenciais?
Mas ele também sabia das consequências de não responder. Começou a suar profusamente. Após 3 segundos de silêncio, ele caiu de joelhos e gritou repetidamente: Eu não sei. Eu realmente não sei. Ele não era tolo o suficiente para inventar algo e tentar enganar Caim. Qualquer um que soubesse que a equipe Rocket tinha uma base de pesquisa no Lago da Ira não era uma pessoa comum, então a primeira pergunta provavelmente era apenas uma isca. Na verdade, o jovem interpretou mal Caim. Caim, nesta vida, não sabia quem era o comandante supremo da base de Malganitou. Em sua vida anterior, quando chegou àquele lugar, o comandante supremo já havia desaparecido, deixando apenas alguns oficiais no comando. Embora um executivo tenha assumido o cargo posteriormente, Caim não sabia ao certo quem estava no comando antes. Ele apenas queria confirmar se a base da equipe Rocket em Malgani Toma havia sido atacada pela Liga. Em sua vida anterior, ele havia sido designado para aquela base depois que a Liga, liderada por Price, não conseguiu mais tolerar a arrogância da equipe Rocket em Malganiton e lançou um ataque surpresa. Esse ataque causou pesadas baixas à equipe Rocket. Embora a Liga também tenha sofrido, a equipe Rocket teve que se acalmar por um tempo. Foi então que Caim foi designado para a base. Sabendo que o comandante supremo ainda estava no poder, Caim sabia que um ataque surpresa da Liga poderia acontecer a qualquer momento, então precisava agir rapidamente. Quanto à segunda pergunta, Caim não tinha intenção de cumprir sua promessa de deixá-lo ir. O jovem membro da Roquette, agora de joelhos, não havia desistido de resistir. Sob o olhar zombeteiro de Caim, ele sacou uma adaga do cinto e avançou com uma expressão furiosa contra Caim, que estava a apenas um passo de distância. Mas, ao dar o bote, percebeu que seu corpo estava suspenso no ar. Os olhos de Slowpoke, que estava ao lado de Caim, brilharam com uma luz azul. Ele usou seus poderes psíquicos para erguer o jovem, tendo antecipado cada um de seus movimentos. Sob seu olhar aterrorizado, Murkrow não hesitou em cortar sua garganta com suas garras, e o último Kufend já havia sido hipnotizado por Gastly. Toda a batalha durou apenas alguns minutos. Os 2 membros da equipe Rocket, que estavam cheios de confiança, agora jaziam diante de Caim. Provavelmente, mesmo até o momento de suas mortes, eles não conseguiam entender como um jovem que parecia um típico treinador da liga, com seu jeito desagitado e reservado, podia ser tão implacável e conduzir a batalha com tanta calma. Evin, que havia sido hipnotizado por Gastly, também perdeu a vida enquanto dormia, e o último Kufin foi rapidamente derrotado por Zolpok e Murkrow. Quanto ao Golbat e ao Arbok de antes, Caim achou que eles ainda tinham algum valor, então os deixou viver. Capítulo 139 viu-se novamente. Após recolher os despojos da batalha, Caim pediu a Miltank que restaurasse a energia de Murkrow e dos outros. De repente, Caim sentiu como se um olhar estivesse fixo nele. Durante a luta com os dois, ele já tivera essa sensação, mas presumiu que viesse de um deles. Contudo, agora que ambos estavam derrotados, a sensação persistia. Ele ergueu a cabeça e olhou em volta, mas não notou nenhum movimento. Mesmo assim, o silêncio era perturbador. Embora a luta tivesse terminado, a quietude do local era excessiva. Então, Caim viu uma sombra passar rapidamente entre as árvores a cerca de 50 ou 60 metros de distância. Se não fosse pela constante sensação de estar sendo observado, teria pensado que era uma ilusão. Depois que a sombra desapareceu, a sensação de estar sendo observado também sumiu, confirmando que era aquela sombra que o estava observando. Caim franziu a testa, analisando a situação. Embora a sombra tivesse aparecido por apenas um instante, ele podia deduzir algumas coisas. A sombra se movia rapidamente e não era grande, o que indicava que não era humana, mas sim um Pokémon. Além disso, a capacidade de escalar árvores com agilidade sugeria que não se tratava de um Pokémon grande e quadrúpede, descartando vários suspeitos. O que mais o surpreendeu foi que Slowpoke, que era o mais sensível a essas coisas, não tivesse notado a presença observando de longe. Caim balançou a cabeça, deixando o assunto de lado por enquanto. Já que a sombra não havia atacado, significava que ainda nutria algum medo dele e de seus Pokémon, ou que era simplesmente um Pokémon curioso sem más intenções. Após recolher os restos da batalha, Caim e seus Pokémon deixaram rapidamente a área, cientes de que o cheiro de sangue poderia atrair outros Pokémon selvagens. O que Caim não sabia era que, depois que ele partiu, a sombra apareceu no campo de batalha ao lado de um dos Kofin caídos. Sem fazer nada em particular, a sombra permaneceu ali por um instante antes de desaparecer novamente. Após deixarem o campo de batalha, Caim e seus Pokémon se aventuraram mais adentro da floresta. A luz do sol que filtrava pelas árvores tornou-se mais escassa à medida que a floresta se adensava,
com árvores maiores e mais grossas. À medida que se aproximavam da montanha nevada, a temperatura também começou a cair. Como quase ninguém frequentava a área, Caim não se preocupou em recolher seus Pokémon para as Pokébolas, permitindo que eles brincassem e treinassem ao ar livre. Desde que deixaram a Ilha do Julgamento, o ritmo de treinamento de seus Pokémon havia diminuído. Embora tivessem batalhado por alguns dias na floresta entre Goldenrod City e Krutak City, o progresso não havia atendido às expectativas de Caim. Agora que precisavam atravessar aquela floresta para chegar à Montanha Nevada, Caim decidiu aproveitar a oportunidade para treinar seus Pokémon. Essa floresta era mais perigosa que a anterior, com Pokémon selvagens de nível mais alto. Isso provavelmente se devia ao fato da área ser mais inóspita e menos frequentada por humanos. Por exemplo, naquele momento, Murkrow, Slowpoke e Miltank estavam lutando contra um Persian de nível 30. Pokémon, Persiano amarelo. Sexo, feminino. Nível 30. Tipo, normal. Habilidade. Técnico. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, chicote de cauda, jogo sujo. Movimentos básicos, rápido, brincadeira bruta, troca de armas, arranhão, rosnado, mordida, finta, golpes furiosos, grito, ataque falso, provocação. Movimentos aprendidos, cauda de ferro, pulso d'água, arrebatamento. Movimentos TM, nenhum. Apesar de Persian ter qualidade amarela, seu nível era alto e, juntamente com sua habilidade técnica, movimentos como finta e golpes furiosos dificultavam o enfrentamento dela por Murkrow e os outros. Se não fosse pela recuperação constante que Miltank proporcionava com o movimento Milk Drink, eles talvez não tivessem se saído tão bem. Gastly não participou da luta porque precisava ficar com Caim para evitar ataques surpresa de outros Pokémon, e seus golpes do tipo veneno ainda estavam em desenvolvimento. Caim ainda não lhe havia ensinado o golpe tóxico que ele aprendera no cassino. Embora os Pokémon do tipo normal não tenham muitas resistências, eles também não têm muitas fraquezas, exceto contra golpes do tipo lutador. No entanto, nenhum dos Pokémon de Caim conhecia golpes do tipo lutador. A batalha tornou-se tensa, pois Persian era rápida e suas habilidades de sobrevivência na natureza aumentavam ainda mais sua velocidade. Felizmente, Miltank usou o movimento bloqueio para impedir que Persian escapasse quando as coisas ficaram difíceis. Com a estreita colaboração entre Murkrow e Slowpoke, sob a direção precisa de Caim, eles conseguiram enfraquecer Persian até que ela perdesse sua capacidade de lutar. Caim lançou rapidamente uma Pokébola e capturou Persian. Um Persian de nível 30 com habilidade técnico era bastante valioso, e Caim sabia que poderia vendê-lo na guilda dos caçadores por uma boa quantia em dinheiro. Ele recebeu a Pokébola de Persian do entusiasmado Gastly, encolheu-a, trancou-a e a guardou no bolso. Embora Persian tivesse perdido a capacidade de lutar devido ao cansaço, ela não havia sofrido muitos danos, então não precisava de tratamento. Com um pouco de descanso, ela se recuperaria. Logo após guardar a Pokébola de Persian, Caim pediu a Miltank para restaurar a energia de todos. De repente, Caim franziu a testa ao sentir novamente a sensação de estar sendo observado. Embora tenha feito uma pausa, Caim fingiu não notar. Slowpoke, use suas habilidades psíquicas para ver se há algum Pokémon nos espionando, murmurou Caim enquanto continuava suas ações. Slowpoke piscou confuso, mas obedeceu, estendendo sua energia psíquica ao redor deles. No entanto, não detectou nada e balançou a cabeça. Caim franziu ainda mais a testa, mas não fez nada de incomum. No momento em que estava prestes a ordenar que Murkrow procurasse o observador, a sensação desapareceu novamente. Se ele não tivesse sentido essa mesma sensação antes, Caim poderia tê-la descartado como uma mera ilusão. No entanto, ele não estava encarando isso com leviandade. Uma vez poderia ser coincidência, mas duas vezes era suspeito. Vamos procurar um lugar para preparar o jantar, disse Caim após um momento de hesitação. Após o desaparecimento da sensação, o observador pareceu ter ido embora, então fazer qualquer outra coisa não teria servido para nada. O sol estava se pondo, e a tarefa mais urgente agora era encontrar um lugar para acampar. Capítulo 140 Especulações. De manhã, Caim saltou de uma grande árvore, aterrissando firmemente no chão coberto de orvalho e sentindo o ar fresco e revigorante da manhã. Ele se espreguiçou, fazendo seus ossos estalarem com o movimento. Ao verem isso, os Pokémon de Caim também começaram a descer da árvore, um a um. Essa floresta era diferente dos arredores da cidade de Goldenrod. Para começar, os níveis dos Pokémon aqui eram geralmente mais altos. Para garantir a segurança, Caim e seus Pokémon passaram a noite nas árvores.
Embora não sentisse a presença da sombra que o observara no dia anterior, Caim não conseguia relaxar completamente. Após uma boa noite de sono, Caim sentiu-se cheio de energia. Após um dia de viagem, a montanha gelada que antes parecia tão distante agora parecia muito mais próxima. Através da densa folhagem, ele já conseguia distinguir algumas rochas grandes e padrões na montanha. No entanto, à medida que se aproximavam da montanha, a temperatura também caiu. Após um café da manhã leve, eles continuaram sua jornada. Devido aos altos níveis dos Pokémon nesta floresta, o progresso de Caim e sua equipe não foi tão rápido. Essa floresta tinha territórios demarcados, alguns Pokémon individuais poderosos ocupavam grandes áreas, enquanto outros o faziam devido à força de seus grupos. Mas todos compartilhavam uma característica comum: eram extremamente territoriais. Os Pokémon solitários eram mais fáceis de evitar, Caim só precisava ter cuidado para não invadir seus territórios. Na pior das hipóteses, eles poderiam fugir se necessário. Mas os territórios das matilhas eram mais problemáticos, pois muitas vezes estavam cheios de Pokémon, o que facilitava a descoberta e expulsão ou até mesmo a perseguição. O que mais preocupava Caim era o Bedrio. Embora nativos de Canto, eles também eram abundantes em Johto, ainda que não tanto quanto em Canto. No entanto, se houvesse um na floresta, seu número poderia crescer rapidamente. Se não fosse pela presença de muitos predadores naturais, Caim acreditava que o Bedrio dominaria o mundo Pokémon devido à sua rápida reprodução. Felizmente, eles tinham muitos inimigos naturais. Em sua forma Weedy, eles eram uma fonte primária de alimento para PJ e Spearow. Uma vez evoluídos para Bedrio, Ursaring e outros Pokémon se alimentavam de seu mel e várias espécies voadoras também os consideravam presas. Apesar de tudo, eles continuaram sendo uma das espécies mais numerosas da floresta. Há pouco, Caim e sua equipe invadiram acidentalmente o território de um grupo de Bedrio e foram rapidamente expulsos. O número de Bedrilli era tão grande que Caim ficou arrepiado. O grupo de Bedrio nesta floresta era muito maior e mais forte do que aquele que Caim havia encontrado na Ilha da Aprovação. Depois que Murkrow e os outros conseguiram derrotar vários Bedrio, eles enfureceram todo o enxame, o que levou a uma perseguição. Após finalmente perder o Bedrio, Caim, com sua resistência no limite, respirava com dificuldade. Miltank ofereceu a Caim um copo de leite fresco. Recuperando o fôlego, Caim sorriu levemente, agradecendo a Miltank enquanto bebia todo o leite. Após beber o líquido, ele recuperou as energias. No momento em que estava prestes a falar, Caim sentiu novamente aquela estranha sensação de estar sendo observado. Desta vez, a sensação era mais forte, indicando que a sombra misteriosa estava mais perto do que antes. Será que o que aquela criatura está observando é isto? Caim olhou para a taça que segurava na mão, a mesma que acabara de esvaziar. Para testar sua teoria, Caim pegou uma garrafa de leite Miltank de emergência. Imediatamente, a sensação de estar sendo observado passou do copo vazio para a garrafa de leite. Então ele se lembrou das vezes anteriores em que sentira aquele olhar, a primeira vez, após a batalha com os dois membros da equipe Rocket, quando Miltank deu leite para Murkrow e os outros recuperarem as forças. A segunda vez foi quando Murkrow e os outros não conseguiram derrotar Persian e tiveram que depender do leite de Miltank para resistir até conseguirem a vitória. Juntando todas as peças, Caim chegou a uma conclusão. Isso significa estar interessado no leite? Caim ficou um pouco confuso. Embora não pudesse negar que o leite de Miltank fosse bastante apetitoso, ele não esperava que alguém o observasse com tanta intensidade das sombras, fazendo-o pensar que se tratava de um Pokémon travesso. Sabendo que o alvo não era ele, Caim sentiu um certo alívio. Ele colocou a garrafa de leite no chão e fez um sinal para Murkrow e os outros não agirem de forma incomum. Então, ele se afastou lentamente com seu Pokémon, deixando apenas a garrafa de leite Miltank no chão. 10 minutos depois, a garrafa de leite ainda estava no chão da floresta, enquanto Caim e sua equipe observavam de uma distância segura, escondidos entre os galhos grossos de uma árvore. 10 minutos se passaram e a sombra misteriosa ainda não havia aparecido. Quando Caim estava prestes a desistir, algo mudou. Um piscar de olhos, uma sombra desceu de uma árvore próxima, pegou a garrafa de leite do chão e desapareceu novamente. O que foi aquilo? Caim observava atentamente naquela direção. Embora a sombra se movesse rapidamente, ele conseguiu distinguir alguns detalhes. Ele mal conseguia ver um clarão vermelho e um pouco de luz branca. No entanto, a sombra estava de costas para ele e se movia tão rápido que Caim não conseguiu identificá-la completamente. Murkrow, siga-o, ordenou Caim.
Como não conseguia ver claramente, decidiu investigar para descobrir que tipo de Pokémon parecia tão obcecado pelo leite de Miltank. Sem hesitar, Murkrow alçou o voo na direção para onde a sombra havia desaparecido. Caim, por sua vez, seguiu em frente com Slowpoke e Miltank atrás dele. Eles estavam na floresta, então não podiam se concentrar apenas na perseguição. Também precisavam ficar alertas para possíveis ataques de Pokémon selvagens. Intencionalmente ou não, a sombra fugiu na direção da montanha gelada. Meia hora depois, Caim, que já não conseguia correr, parou para descansar junto a um pequeno lago. Ele tivera que correr 2 vezes naquele dia, o que o deixara exausto. Nem mesmo uma garrafa de leite de Miltank conseguia ajudá-lo a recuperar as energias, seu corpo estava no limite. Cal. Pouco depois, Murkrow retornou, envergonhado, usando suas asas para indicar que a sombra se movia muito rápido e conhecia bem o terreno, então ele a havia despistado. Não se preocupe. Se estiver interessado no leite de Miltank, certamente voltará. Acho que já sei o que é, ou pelo menos que tipo de Pokémon é, disse Caim, tranquilizando Murkrow enquanto recuperava o fôlego.